Jeremias capítulo 16. A palavra do Senhor veio também a mim dizendo: Tu não tomarás para ti uma esposa, nem terás filhos nem filhas neste lugar, pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e a respeito das filhas que nascem neste lugar, e a respeito das suas mães que os dão à luz, e a respeito dos pais que os geraram nessa terra. Morrerão de mortes dolorosas, eles não serão lamentados, nem serão eles enterrados. Porém, eles serão como esterco sobre a face da terra, e serão consumidos pela espada e pela fome, e as suas carcaças serão comida para as aves do céu e para os animais da terra. Pois assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentar nem os lastimar, pois eu removi minha paz deste povo, diz o Senhor. Benignidade e misericórdia, tanto o grande quanto o pequeno, morrerão nesta terra. Eles não serão enterrados, nem homens lamentarão por eles, nem se cortarão, e nem se tornarão carecas por eles. Nem homens rasgar-se-ão por eles em pranto, para os confortar pelo morto, nem lhes darão a taça de consolação para beber pelo pai ou pela mãe. Tu também não irás adentrar a casa de banquete, para sentar-se com eles para comer e para beber. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu farei cessar deste lugar diante de vossos olhos, e em vossos dias a voz de regozijo e a voz de júbilo, a voz de noivo e a voz da noiva. E isto acontecerá quando tu mostrares a este povo todas essas palavras, e eles dirão: por que razão o Senhor pronunciou todo este grande mal contra nós? Ou qual é a nossa iniquidade? Ou qual é o nosso pecado, o qual cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então tu lhes dirás: porque vossos pais me abandonaram, diz o Senhor, e andaram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, e me abandonaram, e não cumpriram a minha lei. E vós fizestes pior que vossos pais, pois eis que vós andais cada um após a imaginação de seu coração perverso, para que não me escuteis. Portanto, eu vos retirarei desta terra para uma terra que vós não conheceis, nem vós nem vossos pais, e lá vós servireis a outros deuses dia e noite, que não mais vos mostrarei favor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que isto não será mais dito: vive o Senhor, que retirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém, vive o Senhor, que retirou os filhos de Israel da terra do norte e das terras para onde ele os tinha levado. E eu os trarei novamente para a sua terra que dei para os seus pais. Eis que eu enviarei muitos pescadores, diz o Senhor, e eles os pescarão, e depois mandarei vir muitos caçadores, e eles os caçarão sobre todo o monte, e sobre toda a colina, e dentro dos buracos das rochas, porque meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos da minha face, nem está a sua iniquidade escondida dos meus olhos. E primeiramente recompensarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque eles profanaram minha terra, eles encheram minha herança com as carcaças das suas coisas detestáveis e abomináveis. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, e meu refúgio no dia da aflição, os gentios virão a ti desde os confins da terra e dirão: certamente nossos pais herdaram mentiras, vaidade e coisas em que não há proveito. Fará um homem deuses para ele mesmo, que não são deuses? Portanto, eis que desta vez eu os farei saber, eu os farei conhecer a minha mão e o meu poder, e eles saberão que meu nome é o Senhor. Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com uma pena de ferro e com a ponta de um diamante, e se encontra entalhado na tábua do seu coração e sobre os chifres de vossos altares. Ao passo que seus filhos se lembram dos seus altares e de seus bosques pelas árvores verdes sobre as altas colinas. Ó meu monte no campo, eu darei teus bens materiais e todos os teus tesouros, pois
por despojo e teus lugares elevados por causa do pecado em todos os teus limites. Assim, tu mesmo irás abandonar a tua herança que eu te dei e fartei servir os teus inimigos em uma terra que tu não conheces. Vós, pois, ateaste fogo em minha ira, que queimará para sempre. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como o arbusto no deserto e não verá quando o bem chegar, porém habitará os lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas e que estende as suas raízes até o rio e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde e não terá preocupação no ano de seca e nem cessará de produzir fruto. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pôde conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Como a perdiz assenta-se sobre ovos e não os choca, assim é aquele que adquire riquezas, porém não da maneira correta. Ele as deixará no meio dos dias e no seu fim será um tolo. Um trono alto e glorioso desde o início é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, diz a esperança de Israel, todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra. Porém eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Deixa-a vir agora. Quanto a mim, não me apressei em ser um pastor para seguir a ti, nem desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios estava correto perante a ti. Não sejas um terror para mim, tu és minha esperança no dia do mal. Estejam confundidos aqueles que me perseguem, porém não me deixe confundido, que eles estejam consternados, porém não me deixe ficar consternado. Sobre eles traz o dia do mal e destrua-os com dupla destruição. Assim me disse o Senhor: vai e permanece no portão dos filhos do povo, pelo qual os reis de Judá entram e pelo qual saem, e em todos os portões de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi vós a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo o Judá e todos os habitantes de Jerusalém que adentram por esses portões. Assim diz o Senhor: atentai para vós mesmos e não transporteis carga no dia do Shabat, nem a introduzais pelos portões de Jerusalém. Nem transporteis carga para fora de vossas casas no dia do Shabat, nem façais vós qualquer trabalho, porém santificai o dia do Shabat, como eu ordenei a vossos pais. Porém eles não obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, para que não ouvissem nem se instruíssem. E isto acontecerá, se vós diligentemente escutardes a mim, diz o Senhor, e não introduzir descargas através dos portões desta cidade no dia do Shabat. Porém, santificardes o dia do Shabat, para nele não trabalhardes. Então entrarão pelos portões desta cidade reis e príncipes, assentando-se sobre o trono de Davi, sendo levados em carruagens e sobre cavalos, eles e os seus príncipes, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e esta cidade permanecerá para sempre. E eles virão das cidades de Judá e dos lugares próximos a Jerusalém, e da terra de Benjamim e da planície, e dos montes e do sul,
trazendo ofertas queimadas e sacrifícios, e ofertas de alimentos e incenso, e trazendo sacrifícios de louvor à casa do Senhor. Porém, se vós não me escutardes para santificar o dia do sabate, e para não carregardes carga, e adentrardes os portões de Jerusalém no dia do sabate, então eu atearei fogo aos seus portões, e este devorará os palácios de Jerusalém, e não será apagado. Capítulo 18. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente, para demolir e para destruí-lo. Se aquela nação contra quem eu tenho pronunciado se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer contra eles. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino para construir e para plantá-lo, se este fizer mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu me arrependerei do bem com o qual eu disse que iria beneficiá-los. Agora, pois, vai, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que eu moldo o mal contra vós e planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora para um de seu mau caminho, e faça os seus caminhos e os seus feitos bons. E eles disseram: Não há esperança, porém nós andaremos após nossos próprios intentos malignos, e nós faremos cada um a imaginação de seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai-vos agora, no meio dos pagãos, quem ouviu tais coisas? A Virgem de Israel fez uma coisa muito horrível. Irá um homem deixar a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou será abandonada a corrente de águas frias que vem de outro lugar? Porque o meu povo me abandonou, eles queimaram incenso à vaidade e fizeram-nos tropeçar nos caminhos e nas veredas antigas para andar em veredas, e em um caminho não construído, para fazer a sua terra desolada e um perpétuo assobio. Cada um que passar estará atônito e sacudirá a sua cabeça, e eu os espalharei como que com um vento oriental perante o inimigo. Eu lhes mostrarei as costas e não a face no dia da sua calamidade. Então eles disseram: Vinde e planejemos intentos malignos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atentemos a qualquer de suas palavras. Dê atenção para mim, ó Senhor, e escuta a voz daqueles que contendem comigo. Será o mal recompensado por bem? Pois eles cavaram uma cova para a minha alma. Lembra que eu permaneci diante de ti para falar-lhes o bem, e para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os seus filhos à fome, e derrama o seu sangue pela força da espada, e sejam suas esposas enlutadas de seus filhos, e sejam viúvas, e os seus homens sejam mortos, seus jovens sejam mortos pela espada em batalha. Ouça-se um clamor de suas casas, quando tu trouxeres de repente uma tropa sobre eles, pois eles cavaram uma cova para me capturar e esconderam armadilhas para os meus pés. Contudo, Senhor, tu conheces todos os seus conselhos contra mim, para matar-me. Não perdoes a iniquidade deles, nem apaga o seu pecado de tua vista, porém sejam eles derrubados diante de ti. Procede desta forma com eles no tempo de tua ira.